oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Então vamos estudar A Verdade da Vida, volume 7. O tema é Ilumine sua vida familiar. Esse tema está no último capítulo desse livro, A Verdade da Vida, volume 7, que é o volume best-seller dentre os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida. É o livro que mais tem maior procura, é esse volume 7. E como as páginas mudam, basta saber que este é o último capítulo do livro Verdade da Vida, volume 7, é exatamente o que nós vamos falar hoje, ok? E no início diz o seguinte: quando encerramos o expediente de mais um dia de árduo trabalho e chegamos em casa, o lar é para nós um verdadeiro paraíso. E ocorrendo uma troca de sorrisos, de elogios nesse ambiente de total harmonia, isso é que nos consola, nos reconforta e também nos acaba tirando aquele cansaço, aquele estresse mental, emocional que nós passamos durante o dia. Este é o lar feliz que constitui o verdadeiro paraíso. As pessoas sorrindo, em harmonia, na hora do jantar, cada um comentando como é que foi o dia. Isso é realmente o lar Seichonoye. Seichonoye, literalmente falando, significa lar do progredir infinito. Lar do progredir infinito. Esse progredir não significa somente financeiramente, não significa também apenas culturalmente. É feliz quem progride em status ou financeiramente, mas não tem alegria no lar? Se há alguém que sinta isso, que é feliz porque ele conseguiu grandes proezas, grandes conquistas, e em casa não tem alegria, se a pessoa sente que está feliz com isso, é coisa do ego, né? Porque não há como sentir alegria verdadeira se não se vive em harmonia com os familiares em seu lar. Inferno doméstico, diz o livro, é o momento em que todos sentam-se à mesa para jantar e o local se transforma na sala de reclamações. Reclamações daqui, reclamações de lá. A mulher reclamando como que foi o dia inteiro. O marido já está com a cabeça assim, né? De tantas coisas que aconteceu no trabalho. E ela reclamando. E o marido passa por um momento de agitação, nervosismo no trabalho. E chega em casa, descarrega toda a sua atenção, sua raiva. E fica reclamando para a esposa. Por que você preparou essa comida? E
E ouvindo isso, a esposa, que ficou 2 horas na cozinha, ela perde motivação para cozinhar, perde motivação para fazer a família feliz. E isso vai fazendo o quê? Vai minguando toda aquela alegria. E o marido, e ela fica carrancuda, porque o marido não reconhece, fica carrancuda e reclama. E ele reclama. Trabalha o dia todo e aguentando o chefe chato. E agora tem que aguentar essa cara da minha mulher. E ela reclamando por dentro, tem que aguentar esse sujeito, né? Durante o dia estava trabalhando, não sentia nada disso, coisa desse tipo vai cada vez aumentando. Então ela fica ressentida pelas indelicadezas do marido, mas este não percebe que está sendo indelicado, apenas está pensando que está devolvendo o troco, pensando que está respondendo à altura, e assim começa um clima muito ruim no lar. Quando começar a mudar o ambiente de casa, não fiquem comentando coisas tristes, desagradáveis, tragédias com os familiares. O que você ganha com isso? Nada. Assistir noticiário de assuntos policiais, você só fica gravando coisas negativas e fica imaginando. No momento que você fica imaginando, você já está orando. Porque a oração, orar crendo que já conseguiu, significa imagine que você já conseguiu aquilo que você deseja. Isso é uma oração. Então você ficar imaginando, você inconscientemente, sem perceber, você já está gravando uma situação que poderá acontecer depois, uma situação muito desagradável, né? Porque você ficou só plantando isso. Na página seguinte conta o seguinte: o autocontrole é uma das virtudes fundamentais do homem. Manter o autocontrole é vencer a si próprio, é fazer com que o nosso eu superior triunfe sobre o nosso eu inferior. Esse eu inferior e o eu superior já vou explicar, ok? Em outras palavras, é fazer com que o nosso eu verdadeiro, que é o eu superior, triunfe sobre o falso eu. Então, vamos falar sobre o falso eu. A preguiça é o falso eu. Mentir é falso eu que está fazendo. Criticar, resmungar, tudo isso é falso eu. O eu verdadeiro não é nada disso. O eu verdadeiro não tem preguiça para nada. O eu verdadeiro é harmonioso. O eu verdadeiro é a própria imagem de Deus. Então há pessoas que são sinceras, mas não agem com amor e sabedoria. E dizem, eu falo o que eu penso mesmo. Esse modo de viver é uma pessoa que só está vivendo dentro do ego dela, dentro do modo dela ser, não se preocupando em fazer empatia, não se preocupando em se colocar no lugar do outro. Falar impensadamente geralmente magoam outras pessoas. Saber esperar, eis o segredo da felicidade. Saber esperar o momento certo, eis o segredo da felicidade. Assim ensina o mestre Masaharu Taniguchi. É uma frase do mestre Masaharu Taniguchi. Por isso, falar coisas no momento inadequado pode trazer sérios problemas, sérios transtornos. A natureza nos mostra isso. Quem trabalha na lavoura sabe o momento certo, época certa para fazer o plantio. E não é plantar qualquer mês, porque poderá não dar certo. Então, tudo tem o tempo certo, tem o momento certo para fazer as coisas. Quando eu era menino, eu ouvia muitos comentários dos outros colegas. Eles diziam assim, como minha nota não está muito boa, o boletim eu só mostro para o meu pai no dia que ele está contente. No dia que ele está contente. No dia que ele está bravo, eu não mostro. Por quê? Porque é bronca certa. Vai mostrar um momento que o pai já está irritado e vê aquelas notas baixas, vai bronca, mas em cima de bronca. Por isso que não é o caminho, é sabedoria agir dessa forma. Agora, se as crianças têm essa sabedoria, os adultos também deveriam agir com essa sabedoria. Espera o momento certo para falar. Não é qualquer hora, qualquer momento que vai falar. As pessoas muitas vezes não estão preparadas, não estão conectadas, não estão sintonizadas com qualquer assunto. Ou então ela não está no momento tranquilo, no momento de ouvir as pessoas. Esse é um ponto que nós devemos sempre pensar. Ainda sobre autocontrole, os pais não devem esquecer que os filhos imitam os pais. Os filhos imitam os pais. Pais que reclamam diante dos filhos, que chato, preciso trabalhar. Esse tipo de comentário dentro do filho, que chato, preciso trabalhar, você está ensinando o seu filho a ser preguiçoso. Está ensinando o filho a não gostar do trabalho. Então,
pensando bem, não é um caminho certo. Certas palavras que você expressa, certa forma de você falar, de agir, e os filhos acabam imitando. E também é preciso sempre agir com responsabilidade para que eles cresçam com responsabilidade. A preguiça sobre autocontrole. Aí a frase do Benjamin Franklin. Benjamin Franklin foi aquele senhor que inventou o para-raio. Ele disse: a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. Entenderam? Vou repetir. A preguiça anda tão devagar que a pobreza alcança a pessoa. Alcança, porque anda, por causa da preguiça, a pobreza também não vem. Por causa da preguiça, ele não trabalha e, consequentemente, ele não prospera. A preguiça anda tão devagar que a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. Alcança facilmente. Então, muitas pessoas deixam de prosperar porque não tem harmonia no lar. Deixam de prosperar porque não é questão de sorte, não. É porque sempre está com falta de dedicação, falta de empenho, sempre dominado pela preguiça, não tem empenho para vencer a preguiça, dominar a si próprio e fica reclamando, lamentando, arrumando desculpas, procurando racionalizar, arrumar desculpa. Não é esse o caminho, não é verdade? O comandante do navio, que vê a tripulação acomodada, deve sempre animá-los, incentivar os seus comandados. Incentivar, vamos. Esse é o líder que incentiva. O autocontrole não é diferente. Você tem que incentivar a si próprio. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos fazer o que tem que ser feito. É para estudar, vamos estudar. É para trabalhar, vamos trabalhar. Não deixar dominar pela preguiça, pela má vontade. Dominar a si próprio. Essa é a frase do imperador Marco Aurélio. Domina-te a ti mesmo. Domina-te a ti mesmo. No livro A Humanidade Isenta do Pecado, há uma frase que diz o seguinte: o eu dominado pela matéria, o eu que é dominado pela matéria, é o falso eu. O eu que domina a matéria é o verdadeiro eu, é o eu verdadeiro. Por exemplo, você que fuma, quer deixar de fumar, não diga vou tentar. Vou tentar significa o seguinte: acho que não vou conseguir. Também não significa empenho para quem diz vou tentar. É decisão, é tomada de decisão. Então, o eu dominado pela matéria, você não consegue dominar o cigarro, que é a matéria? Eu faço o eu que está dominando, está dominando. O eu verdadeiro fala: não, eu não nasci fumando, ninguém nasceu pedindo cigarro. Então, domina-te a ti mesmo, né? Domine o falso eu. No lar, tanto o marido como a mulher devem pensar em fazer o outro feliz e não devolver as palavras ásperas que ouviu. Se for devolver, não tem fim. Caso ouça, pense. Caso ouça alguma coisa não agradável, pense. É o falso eu dele ou dela que acabou de sair. E ao mesmo tempo, agradeça. E ao mesmo tempo diga: você é filha de Deus, você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso. E agradeça uma hora: obrigado. Veja como vai mudar a situação. Esse é um ponto importante. Uma vez o professor Tucuíça, que era o braço direito do mestre, perguntou ao mestre: mestre, às vezes o senhor fica aborrecido com certas pessoas? O mestre falou: sim. E o professor Tucuíça, nesse instante, pensou: igual eu. Mas em seguida, o mestre completou a frase: mas no mesmo momento eu perdoo. Aí que está a diferença, ele pensou, o professor Tucuíça, aí que está a diferença. E assim fez Jesus Cristo também. Na hora que foi crucificado, também perdoou. Simplesmente perdoou. Em outro detalhe, em outro momento, em outras palavras, Cristo disse no Sermão da Montanha: se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. Se pedir para dar 1000 passos, dá outros 2000. Pediu para dar 1000 passos, dá 1000 e dá mais outros 1000. Ou seja, não resistais ao mal. Quando que o apelido de uma pessoa, que os rapaziadas ficam brincando com outra pessoa, ô baixinho, eu não sei o que, o apelido
acaba prevalecendo quando outra pessoa se irrita. Então, porque ele irritou, ficou irritado, os amigos, colegas provocam mais ainda a pessoa. E tanto provocar, repetir, acaba gravando no subconsciente e, sem perceber, acaba falando, chamando pelo apelido, não pelo nome. Então, esses detalhes que não podemos esquecer. Okay? No livro Educação do Filho de Deus é citado um fato que ocorreu no Japão. Um senhor chegou do trabalho, cumprimentou a esposa, o filho, e se dirigiu para seu aposento, tirar a gravata, trocar o paletó. E o filho imediatamente foi atrás do pai. Falou: pai, mamãe fez permanente hoje, o senhor não percebeu. Vá lá, dá um elogio para ela. Garotinho de 11, 12 anos. Aí o pai falou: é verdade. A esposa estava na cozinha. Ah, você fez permanente, tá bonita. A esposa ficou toda contente. Ficou contente porque um dos 5 desejos foi atendido. Desejo de ser amado, desejo de ser elogiado, né? De ser reconhecido, de ser útil. São 5 desejos do ser humano. Então, ser elogiado, lógico que fica contente. E, consequentemente, normalmente a esposa fazia 1 ou máximo 2 misturas no jantar. Aquele elogio valeu porque ele ganhou 4 misturas. Ela fez 4 misturas. Veja como elogio é bom. Então, por isso, em casa, ao invés de reclamar da comida, elogie, tá bom, tá muito bom, muito obrigado. É assim que começa um lar maravilhoso. O filho falou para o pai, e o pai teve a humildade de ouvir o filho. Humildade de ouvir o filho. Se o filho quebrou um copo, ou o marido esqueceu que era aniversário da esposa, ou a mulher, ao guardar o carro na garagem, bateu na parede, vai brigar, vai gritar, vai fazer carnaval. Tá certo isso? Olha o que diz na página 233 da edição 1. Mesmo que os membros de sua família cometam erros, não lhe passe sermões intermináveis, não vocifere, não faça carranca. Em vez disso, serenamente, fite a natureza, contemple a natureza divina, contemple o eu verdadeiro do outro e agradeça, agradeça, agradeça. Assim você vai quebrando todo aquele clima que poderia ficar ruim. Uma senhora estava com dores no braço e me comentou que de repente eu não podia mais fazer esse movimento. Aí os filhos, o marido, vai no médico, vai no médico, vai no médico. Falou: não, vou ver primeiramente na Seichonoye, o que me dizem. E ela me comentou: de repente eu não posso fazer isso. Por quê? Aí eu perguntei: a senhora não quer recepcionar alguém? A senhora não quer abraçar alguém? Quem é essa pessoa que a senhora não quer recepcionar, não quer abraçar? Aí ela disse: meu filho engravidou a namorada. E eu não concordo com isso. E eu não aceito isso. Me diga uma coisa. Se a senhora, na sua juventude, e acontecesse isso com a senhora iria desejar o quê? Que o seu pai desse aquela bronca, outro expulsasse de casa, ou queria que ele compreendesse? Ou sua mãe? Eu gostaria que eles compreendessem. Então façam o mesmo. Façam o mesmo. Receba de braços abertos. A senhora está ganhando uma filha. Sua nora é filha da senhora. Receba com os braços abertos a sua filha. Uma filha que está chegando. Receba com os braços abertos o primeiro neto da senhora. Receba com os braços abertos. Muito obrigado, Deus. Quantas pessoas não gostariam de ter um filho, de ter um neto? Eu mesmo demorei 70 anos para ser vovô. Mas quando veio por atacado, né? Veio por atacado. Então, graças a Deus, hoje temos, eu e minha esposa, né, temos 7 netos. Recebo de braços abertos. Aí ela se emocionou. Fez assim: muito obrigado. Quando fez assim, ela olhou para o braço. Sumiu a dor. Sumiu a dor. Milagre? Não. Não é milagre, porque a natureza divina é perfeita. A vida é perfeita. Então, simplesmente ela tirou aquele conflito mental, emocional que ela estava segurando. Por isso, sempre agradeça, sempre viva a harmonia. A Seichonoye ensina: ria sempre que puder. E não ensine: fique de cara feia.
Ria sempre que puder. Ria e sorria, que são fatos diferentes, ok? Em 1978, eu ainda trabalhava numa empresa onde me aposentei, depois de 25 anos de trabalho. E em 78 eu tirei férias da empresa e fui ajudar o Nordeste. Que Setionê naquele tempo não tinha internet, então era muito difícil a comunicação com eles. O telefone interurbano era muito caro. E fui lá e fiz atividade em quatro estados. Na Bahia, chegou um casal com uma filha de 9 anos. Aí a mulher disse o seguinte: professor, nós fomos no médico e ele constatou que a nossa filha está doente, está isso. Eu falei: não, ela não está doente. Quem está doente é a senhora. Por quê? Essa cara mostra que a senhora não ri há muito tempo. Quantos anos faz que a senhora não ri? Por isso que a sua filha fica doente, seu marido fica chateado porque não vê a senhora feliz, sua filha fica também chateada porque não vê a senhora feliz. Quantos anos que a senhora não sorri? E não ri? Tem que rir mais, tem que ser alegre, feliz. Aí a sua filha vai ficar curada, tudo vai ficar bom. E passei umas tarefas para ela praticar. No ano seguinte, fui novamente para a Bahia, mas só no fim de semana. Aí chegou uma senhora e disse: professor, o senhor lembra de mim? Falar na frente de 300, 400, 500, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não dá para memorizar o rosto de todo mundo. Aí ela disse: o senhor falou comigo ano passado. Eu? Não lembro de ter falado com a senhora. O senhor falou comigo. Não lembro. O senhor não veio em maio, ano passado, mês de maio, como era aniversário do meu filho, eu lembrei. Sim, foi aniversário. Estive aqui em maio, sim. Lembra que o senhor perguntou para uma mulher há quantos anos que ela não ri? Quantos anos que ela não sorri? Sim, lembro. Sou eu, professor, com um sorriso, orelhas. Sou eu, professor. Mas mudou tanto o rosto dela, porque aquela mulher era carrancuda, sisuda, não sorria de jeito nenhum. Mudou tanto que não dá para reconhecer. Aí ela contou o relato publicamente. Ela disse o seguinte, que era casada há 10 anos e o marido sempre cantava uma música do Ataúfo Alves, né? Amélia era mulher diferente. A mulher que era mulher que, mesmo não tendo o que comer, sorria, mesmo que não tendo o que, estava sempre sorrindo. Amélia, assim, que era mulher, como se dissesse: por que você não seja igual a Amélia? Por que você não sorri? Está sempre de cara feia. E a mulher, percebendo que o marido estava cantando para jogar indireta nela, e ela devolvia contra a música: o culpado foi você que não soube entender. O grande problema é que ele tinha que ter um bom repertório para brigar musicalmente falando. E ela começou a praticar, e depois ela me mostrou um caderno de 200 folhas, toda a tarefa que eu passei para ela, para sorrir, agradecer, praticar. Ela disse: meu marido mudou tanto, ele está maravilhoso. Está maravilhoso porque quem mudou foi a senhora que mudou. E ele está tão feliz que ele me deu um carro 0 km. Olha lá, um Brasília. Naquele tempo o Brasília era um carrão. Ele me deu um carro 0 km porque ele gosta de ver a senhora feliz, né? Então tudo mudou. E a filha ficou curada, forte, saudável, nunca mais teve problema. Por isso, ria sempre que puder. E sobre esbravejar, o mestre cita: se no lar afrouxarmos os freios da alma e gritarmos e esbravejarmos à vontade, dando vazão às nossas raivas, nossa ira, irritações, estaremos em choque com os demais membros da família. Você que assiste essa palestra e sofre de algum problema como hemorroidas, fissura anal, problema na garganta, na boca, você não está procedendo dessa forma, falando palavras ásperas. Isso dá um problema de hemorroida, fissura anal principalmente, acontece muito. E por autopunição pode dar problema na boca. Okay? Então é melhor viver sempre em harmonia. Temperamento irascível, profere palavras ásperas. Isso está, na verdade, no livro Chave da Beleza e Saúde. Lá está escrito: temperamento irascível, de raiva. Proferir palavras ásperas, cortantes, que magoam as pessoas, de repreender aos outros, é que isso que gera hemorroida. Então, palavras cortantes que magoam faz com que você tenha problemas
dessa natureza, fissura anal, hemorroida e outras coisas mais. Voltamos à palavra A Verdade da Vida, volume 7. Pretender melhorar alguém, repreendendo-o, lançando-lhe palavras de cólera e apontando-lhe as falhas constantemente, é tão absurdo quanto esperar que da desarmonia nasça a harmonia. Não é apontando defeito. Apontando defeito, o outro vai se defender. O ser humano não é igual ao carro. Você leva um carro no mecânico, você aponta os defeitos do carro. Mas o ser humano tem emoções, tem ego, ele vai reagir. E com isso acaba virando uma bola de neve. E o Frank Capra diz o seguinte, Dr. Frank Capra, médico, psiquiatra, psicanalista, no livro dele diz o seguinte, tenho deparado que inúmeros casos de esposas que são vítimas de maridos que lhes infligem castigos físicos, né? Lei da Penha, mulher, homem que bate na mulher. Então ele disse, o estudo desses maridos tem sempre revelado que os maridos sofreram na infância de mães neuróticas ou pais tiranos. A criança que cresceu nesse ambiente, apanhando sempre dos pais, e neuróticos, isso faz com que ele vá reprimindo, guardando aquela vontade de agredir, devolver a surra que está levando, e acaba manifestando a surra na esposa, né? Então, muitas televisões e rádio ficam falando sobre isso, não sei o quê, mas não falam sobre como evitar, como resolver esses problemas. Então, eles só falam a consequência, não resolve o problema. O problema se resolve quando se ataca, quando corrige a causa. Então, cada vez estudando, nós vamos entendendo cada vez mais a importância de amar os pais, perdoá-los, amá-los e ter muita gratidão. Mas alguém pode pensar, mas eu sofri com meu pai. Sim, não esqueça que existe a lei da causa e efeito. Não esqueça que nós somos regidos pela lei do karma, que é quem planta colhe, quem confere o fere, confere o será ferido. Então, se nessa encarnação você sofreu com determinado, está sofrendo com determinada pessoa, é porque você fez o mesmo para essa pessoa numa outra vida, numa vida anterior. Você não colhe abacate se você plantar melancia. É assim que funciona a lei da causa e efeito, né? Por isso que um dia minha esposa disse o seguinte, quando a pessoa apreende, entende a lei da causa e efeito, fica mais fácil perdoar. Exatamente isso. Quando a pessoa percebe que pimenta nos olhos dos outros não é refresco, ele aceita e perdoa o outro. Por isso, os homens que odeiam, o homem que odeia a mãe, ele não consegue ser feliz com a esposa, porque ele inconscientemente ele tem aquele ódio de uma pessoa do sexo feminino e acaba transferindo para a mulher. E a mulher que odeia o pai também acaba transferindo para o marido. Por isso que é importante já corrigir a causa e harmonizar, viver feliz consigo mesmo e se purificar através do perdão, purificar através do agradecimento, gratidão a papai e mamãe. E muitos filhos, nas regiões temos casos de filhos que mudaram os pais quando eles mudaram. E os filhos mudaram, entenderam e reverenciaram os pais começaram a entender, aprenderam com os filhos a viver com amor e harmonia. Para que a sua vida seja mais iluminada, não deixe de manifestar gratidão aos antepassados, aos seus antepassados, lendo a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, diariamente para eles. E em época de finados, não deixar de visitar os túmulos deles, providenciar limpeza, levar flores, é isso que o mestre ensina no livro Melhor em seu Destino, orando para os antepassados. Muitas pessoas muitas vezes vivem certos tumultos, certos problemas, porque tem antepassados sofrendo. Antepassados que ainda estão em desarmonia, antepassados que precisam se libertar do sofrimento. E onde está? Como se consegue libertar? Cristo deu a receita. A verdade vos libertará. E onde está essa verdade? A verdade está na Sutra Sagrada. A verdade está nas instituições, está no cristianismo, nas escrituras cristãs, está nas escrituras budistas, né? Está nas escrituras shintoístas, nos Vedas, Upanishads, no hinduísmo. Só que muitas delas estão em linguagem muito antiga, de 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos, que é difícil entendê-las. Por isso que em linguagem atual tem a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Para que a sua família seja cada vez mais iluminada, transmita a luz para os seus antepassados. Muitos estão sem luz, na treva, na escuridão.
Assim é o purgatório e o inferno. Salve-os, ilumine-os transmitindo a verdade. Quando eles ouvirem a verdade e entenderem, eles saem daquele lugar triste, sombrio e vão para o lugar iluminado. A verdade ilumina, a verdade liberta. Né? Na Sutra Sagrada diz, ocorrendo o despertar espiritual, imediatamente esse mundo se transforma num mundo pleno de luz. Não é que a luz vem de fora. Nós somos a luz do mundo, porque Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Então essa luz não estava se manifestando, porque outras coisas estavam encobrindo essa luz. Pensamentos negativos, ódio, tristeza, ilusões, pensamentos errôneos, tudo isso errôneo, tudo isso impedia que essa luz se manifestasse. Ou seja, é um abajur. Abajur, em francês, para abajur, é quebra de luz. Né? Abajur, quebrar a luz. Então, a luz, nossa luz interior estava sendo impedida de se manifestar, estava sendo quebrada com esses pensamentos errôneos. Abra a mente e entenda, você é filho de Deus. Para que a sua vida, para que a sua família seja mais iluminada, pare de resmungar, pare de reclamar, pare de criticá-los. Muitas famílias vivem constantemente com problemas financeiros porque não tem harmonia no lar. E harmonia, veja a nossa bandeira brasileira, ordem e progresso. Existe progresso quando tem ordem. Ordem é cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar significa harmonia. Você vê um desfile de soldados, existe harmonia porque todos estão marchando no mesmo ritmo. Todos estão levantando os pés na hora que tem que levantar. Todos estão em harmonia, por isso que existe beleza. Quando existe beleza, quando existe harmonia, tudo é belo. Assim é o mundo celestial, diz o mestre Masaru Taniguchi. O mestre Masaru Taniguchi diz, o mundo celestial é muito bonito, porque cada coisa está no seu devido lugar. Por isso que não existe guerra, não existe dissensões, não existe desarmonia, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça. Lá no mundo celestial, não. Aqui na Terra, devido aos pensamentos da humanidade, aparecem muitas confusões. No livro Dinamize Sua Capacidade, diz o seguinte, jamais fique carrancudo nem com a expressão tristonha. Você acha que pode contribuir para tornar o mundo agradável, mantendo uma expressão sombria e triste? Pelo contrário, você o tornaria mais sombrio e mais triste, e além de não ser felicitado, arrastaria as pessoas que o rodeiam para o mesmo estado sombrio e triste. E aquilo que faz com que ocorra dentro da lei da mente, uma das leis da mente. Semelhante atrai semelhante. Você está com um pensamento sombrio, você está sempre convivendo com pessoas do mesmo pensamento. Pessoas tristes andam com pessoas tristes, pessoas alegres sempre andam com pessoas alegres. Semelhante atrai semelhante. Então, mude, né? Mude, seja alegre. Você que nunca participou de um seminário, uma academia, experimente uma academia da Seichoné, fique 3 dias, 4 dias participando do seminário, ouvindo palestras, relatos, treino do riso, ginástica, e você paga nem metade do que você pagaria no hotel. Se você for no hotel, viajar para algum outra região, longe de onde você mora, ficar no hotel, não digo 5 estrelas, não, assim, 3 estrelas, almoço e janta, quanto é que você vai gastar? 3 dias no hotel, almoço, janta, hospedagem, hotel 3 estrelas. E na academia você vai contribuir com menos disso, bem menos, metade disso. Então, experimente ir e chegando em casa, pratique. Aprendeu lá? Pratique em casa. Sorria, agradeça, elogie. Isso sim você vai transformar seu lar numa vida familiar alegre e feliz. Iluminar sua vida familiar é iluminar com espiritualidade. Não é somente aumentar a potência, a claridade, a luminosidade das lâmpadas. Não é essa luminosidade física, é a luminosidade espiritual. A luz de Deus brilhar na sua vida. Uma das normas fundamentais da Seichoné diz, iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Todos os dias sem falta. Shinsokan não é prece. Prece é súplicas, é implorar a Deus. Mas Cristo disse, vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedirdes. Então não precisa suplicar, basta contemplar. Prece é súplica, Shinsokan é contemplativa, é meditação contemplativa. Todos nós somos filhos de Deus e não somos filhos do pecado. Nós não somos filhos do pecado, somos filhos de Deus. Cristo disse, Pai nosso que está no céu. Nosso Pai é Deus, ele não disse meu Pai. Ele não disse Pai de Jesus, ele disse Pai nosso. Então todos nós somos filhos de Deus. Por isso, muitos não se valorizam
porque ainda pensam, somos meros animais, somos animais mortais, mas nós somos filhos de Deus e não animais mortais. Sendo filhos de Deus, nós somos a vida de Deus, por isso nós somos filhos de Deus, somos eternos, indestrutíveis e imortais. Nossa vida é eterna, é indestrutível, é imortal. Isso é você, isso somos nós, filhos de Deus, vida eterna, indestrutível e imortal. Aquele que passa a compreender que a vida sublime de Deus, ele passa a amar a si próprio, entender a si próprio, respeitar a si próprio. Despertando para isso, ele também passa a respeitar o próximo, porque ele não vai ver o outro como um animal mortal, idiota, não, vai ver como filho de Deus também, e passa a respeitar o filho de Deus que o outro é. E assim, é a base moral, o princípio moral que a Seitonê ensina. Ilumine sua família, a sua vida familiar. Ame e respeite a natureza divina do seu cônjuge, a natureza divina dos filhos, dos genros, da nora. Viver sempre em harmonia. Não ficar preso ao passado, porque um dia você falou isso, um dia você fez aquilo. Você não vai iluminar a família ficando sempre querendo brigar, retrucar, devolver, xingar, porque um dia você falou isso. Ilumine sua família. Não esqueça, lendo a Sutra para os antepassados. Não tenha preguiça de fazer isso. Não tenha preguiça de fazer isso. Na Segunda Guerra Mundial, uma senhora japonesa foi visitada por um oficial das Forças Armadas norte-americanas. Ele foi investigar porque ela fazia pequenas reuniões de Seitonê e foi investigar: o que a senhora está fazendo aqui? Falou: nós estamos estudando a verdade. Que tipo de verdade que é? Aí ela falou: o que nós pregamos basicamente é esse daqui, e mostrou a Sutra Sagrada. Mas a Sutra Sagrada, que ela mostrou, é em japonês. Como o soldado, com o oficial veio acompanhado de um cabo que era Nisei, que sabia falar o japonês, o oficial passou a Sutra para o cabo para ele ir traduzindo o que estava escrito lá. E o cabo foi lendo, traduzindo, e foi traduzindo. Depois de mais ou menos 1h30, quase 2 horas, o cabo ele deu conta de um milagre. Esse cabo tinha urina solta. A cada 15 minutos ele tinha que ir no sanitário, cada 15 minutos. Depois de 1h30, ele viu que não tem mais nada. Ou seja, lendo a Sutra, traduzindo para o chefe, ele ficou curado. Por que ficou curado? Porque a verdade liberta. Ele entendeu a verdade e manifestou a natureza divina. Portanto, se você quem lê a Sutra tem esse benefício de estar em contato com a verdade, então leia a Sutra. Né? Não pode ter preguiça. Você vê no WhatsApp quantas mensagens que você lê num dia. Se você somar a quantidade de frases, palavras que você lê num dia lendo no WhatsApp, daria para ler 4, 5 sutras, não é verdade? Então não pode ter preguiça de estar em contato com a verdade. E se aqueles dentes antepassados ainda houver alguns, né, que continuam sofrendo com a mesma doença que o levou à morte, ou algum outro problema, ou não sabe que ainda morreram. Tem casos assim, no hospital tem espírito que não sabe que morreram. Então eles entendendo, recebendo essas palavras da verdade de vocês, eles vão se iluminar e consequentemente, por gratidão a você, eles vão proteger a sua família. Assim será, com certeza. Ilumine sua família, praticando as normas fundamentais da Seitonê, normas fundamentais praticando a Seitonê todos os dias. Agradeça a todas as coisas da terra. Né? Conserve o sentimento natural, nada daquele sentimento de irritação, natural conforme Deus te criou. Paz, harmonia. Veja o lado positivo das pessoas, coisas e fatos, e assim por diante. Ok? Muito obrigado, muito obrigado. O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer aí, perto da sua casa. E você é o nosso convidado. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Abra seu coração para encontrar respostas para os mais variados desafios do cotidiano. Preletores da Seitonê serão enviados para diversas localidades do Brasil, onde compartilharão ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através da prática desses ensinamentos, as pessoas resolvem questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar. Você também participará da prática da meditação Shinsokan de oração mútua, através da qual
todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nessa prática, tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas, encontro de emprego e solução dos mais variados problemas. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Confira a data, o endereço e como participar acessando o nosso portal www.sni.org.br. Acesse, agende-se e participe deste evento que abrirá seus olhos e também todos os seus caminhos. Muito obrigado! O evento que vai fazer você sentir o amor de Deus na sua vida já tem data marcada. Palestras, orações, momentos de reflexão, 2 dias transformadores. A sua família, seja ela como for, ela foi construída durante diversas encarnações e diversas experiências. E por isso, os seus familiares são dessa forma, pois tem uma história que está sendo construída. Agora, independente dessa história, o verdadeiro amor, o amor profundo, faz com que todas as angústias do passado sejam eliminadas. Você não precisa ter, porque você nasceu nessa família, você não precisa estar em guerra com seu pai, por exemplo, a vida inteira. Por encarnações e mais encarnações. Isso não existe. Não é um castigo, né? É simplesmente uma tendência mental. Quando essa tendência mental se transforma e eu consigo perdoar, agradecer e me reconciliar verdadeiramente com os meus familiares, manifestar o amor a eles, não tem razão de existir desarmonia. A desarmonia desaparece e a harmonia predomina e se estabelece. Seminário Geral, Seminário de Gratidão aos Pais, 24 e 25 de junho de 2023, Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Para participar, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Reserve seu tempo. Cuide de você. A pandemia ficou definitivamente para trás e as atividades presenciais da Seichonoye já voltaram com força total. Já estamos vivendo a alegria de nos reencontrarmos olho no olho para um caloroso abraço nos recintos em que vivenciamos ainda mais a nossa natureza divina de filhos de Deus. Nossas academias de treinamento espiritual, regionais doutrinárias, núcleos e associações locais estão de portas, braços e corações abertos para acolher a todos em nossos eventos, sem restrição acerca do número de participantes. Acessando o portal da Seichonoye, sni.org.br, você encontra todas as informações, as datas dos seminários nas academias de Ibiúna, Santa Tecla, Santa Fé, Curitiba, Minas Gerais, Amazônia e Goiás. Os endereços e contatos de nossas regionais, onde você já aproveita para saber a data da realização do seminário ou conferência da luz, bem como de todas as atividades da Seichonoye nas localidades próximas à sua casa. E ainda, tudo sobre os eventos de abrangência nacional, tais como cerimônias, convenções, seminários e conferências especiais. Venha se sentir revigorado pela nossa recepção calorosa, pelas palestras que cagam fundo e por práticas, orações, orientações e acesso às publicações sagradas
numa atmosfera que acolhe, ilumina e faz manifestar o aspecto perfeito criado por Deus em todas as dimensões em nossa vida. Você também encontra no portal tudo sobre nossas mídias, com palestras no YouTube, postagens no Facebook e Instagram e os programas do podcast SNCast. Então, está feito o convite. Vamos prestigiar cada vez mais as atividades presenciais da Seite Eloie. Estamos esperando por você, de portas, braços e corações abertos para a experiência insubstituível do reencontro olho no olho e do caloroso abraço que só encontramos nos sagrados ambientes da Seite Eloie. Muito obrigado!